Louvamos a Deus pela vida que o Senhor nos proporciona viver. E quando a palavra de Deus afirma, a Bíblia afirma que a palavra de Deus é viva, é eficaz, penetra até divisão das juntas e medulas, divisão da alma e do espírito, até o profundo, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Imaginemos como uma palavra tão poderosa, que é a palavra de Deus. Quando nós vamos ver aqui um texto como este, que a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Vamos meditar no que diz a palavra de Deus, viva e eficaz. Por que uma palavra viva? O que é a palavra? A palavra é o verbo. E quando nós entendemos que a palavra é o verbo, e aí nós vamos entender que o verbo se fez carne. A Bíblia diz, no princípio era o verbo. Então nós vamos entender que quando a Bíblia fala que a palavra de Deus é viva, nós vamos entender que não é uma mera palavra, não está se referindo apenas às escrituras, o texto escrito, e sim a potência, o poder da palavra que é o verbo de Deus. A palavra é o verbo, e o verbo no princípio era Deus, estava com Deus, e tudo que foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós vamos entender que o João escreveu assim: o verbo ou a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Se nós entendemos que a palavra de Deus, o verbo de Deus, se encarnou, o que é? O verbo se fez carne, ou seja, o verbo virou gente, aquilo que era só a expressão verbalizada, aquilo que era só a expressão falada, agora virou matéria. Agora nós temos o verbo de Deus encarnado, Jesus Cristo feito gente, um Deus humano. Então, entendemos que o verbo é a palavra e que a palavra é viva. Logo, nós estamos falando de um Cristo vivo e não de um Cristo crucificado. E se esse Cristo, ele é vivo, e aí diz, e eficaz. A palavra é o verbo é Cristo, o Cristo vive e é eficaz. Se nós vamos entender que uma palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, então a gente vai pensar talvez no oposto. O oposto de viva, morto. O oposto de eficaz, ineficaz. Há possibilidade desta palavra viva e eficaz tornar morta e ineficaz? Sim, há possibilidade sim, porque a palavra de Deus, ela precisa ser aceita. Cristo precisa ser aceito. Quem aceita a Cristo, ele recebe esse poder transformador. Recebe o poder da palavra de Deus. O poder vivificador da palavra, o poder transformador da palavra, o poder eficaz da palavra. O Cristo vivo transmite ou tem essa eficácia de transformar as vidas. Porque a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. É viva porque age. É eficaz porque produz efeito.
Diz mais, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ou seja, não tem lugar que esta palavra não adentra. Porque ela é eficaz, ela é viva, ela é penetrante, ela entra até a divisão da alma e do espírito. Quando fala divisão da alma e do espírito, está falando da parte imaterial dos seres humanos, está falando da parte espiritual dos humanos, que é a alma e o espírito. Imaginemos, porque tem pessoas que às vezes pensam que alma e espírito são a mesma coisa, e não, são coisas distintas. Alma é uma coisa e espírito é outra coisa. A Bíblia faz essa divisão, a palavra de Deus, ela entra até a divisão da alma e do espírito. E quando a palavra de Deus divide alma e espírito, ela também divide a alma, porque a Bíblia diz, ela é divisão da alma e do espírito. Mas pastor, como é que agora o senhor vai nos explicar uma alma dividida? Um espírito dividido? Imaginemos você que é pregador, que é ensinador, que é profeta e que ensina e prega a palavra de Deus, abordar uma pessoa que é ateu, uma pessoa que não tem uma crença, uma pessoa que não serve numa igreja. Ele pode até não ter Cristo no coração, mas ele já tem uma fé. E eu e você, como portador desta palavra viva e eficaz, portador do Cristo ressurreto, nós precisamos ter a graça de Deus, a sabedoria divina, para transmitir esta palavra viva e eficaz à vida do coração desta pessoa que não tem uma crença, que não tem uma fé. E a proporção que você tem a sabedoria divina, que você tem a graça de Deus, a unção do santo, para ministrar uma palavra viva e eficaz na vida daquela pessoa que vai aceitar aquela palavra, a proporção que a pessoa aceita a palavra que você está falando, sendo ela a palavra de Deus, o Espírito Santo tem a incumbência de convencer aquela pessoa a se tornar um ser humano crente. Logo, aquela pessoa que não tinha uma fé, que não tinha uma crença, ela já fica com aquela divisão na alma. E agora? Serei crente? Tem pessoas que pensam que em aceitar Jesus como Salvador, em mudar de religião, sair talvez de uma idolatria, de uma outra religião pagã, para aceitar a Jesus, tem pessoas que é tão fiel àquela religião que pensa que estaria se desviando do caminho. E às vezes, algumas pessoas são tão fanáticas à fé que exerce, à religião que processa, que prossegue, que acha que vai estar se desviando da verdade que ela acha que é. Mas na verdade, essa divisão quem faz é a palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva, que é eficaz e que penetra até a divisão da alma e do espírito. Quando você tem a graça de Deus para falar dela sabiamente, ela faz esse efeito. Ela produz esse efeito na vida das pessoas, de maneira que aquela pessoa que aceitou a palavra de Deus, ela vai ter a ação da palavra edificando e vivificando a pessoa. Quando a palavra de Deus diz que entra até a divisão da alma e do espírito, aí ela diz também, e das juntas e das medulas. O que é junta? O que é medula? O que a palavra está dizendo com essa fala, divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas? Junta, as articulações do corpo humano, é a parte óssea que é possível ver. É o osso que a pessoa consegue ver. E a medula é a parte interna do osso. Osso é a parte externa e a medula é a parte interna. E o que é a medula? A medula é a fonte onde gera o sangue. O sangue é vida.
Ou seja, a palavra de Deus adentra até o mais profundo dos seres humanos, até onde a vida do ser humano é produzida, até a medula onde é gerado o sangue. Só a palavra de Deus, viva e eficaz, é capaz de adentrar nestes lugares que a medicina, mesmo conhecendo, não pode transformar. Mas a palavra de Deus transforma o mais vil pecador no mais célebre servo de Deus. Portanto, na tarde deste dia, possamos ser abençoados com esta palavra, porque esta palavra também ela é apta. Ela é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Aquilo que ninguém imagina, aquilo que ninguém pensa que você pensa, a palavra de Deus faz essa revelação. A palavra de Deus ela tem a capacidade de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Há uma razão maior para que eu e você tenhamos mais cuidado ao lê-la, a palavra, ao expressar a palavra, ao ensinar a palavra, porque ela é viva, ela é eficaz. Quando você professa a palavra de Deus, ela vai produzir um efeito na vida de alguém. A Bíblia diz, a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai achar espaço no coração de algum. Talvez você prega para 1000 pessoas. 999 não aceita a tua palavra, mas uma pessoa aceita. Então aquela pessoa que aceita a tua mensagem, ela vai receber o poder e a eficácia da transformação através da palavra de Deus. Então ela não volta vazia. Deus abençoe, meus irmãos. Continue ligado, continue na bênção.